Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos e caras alunas. Então, no dia de hoje, nós estamos concluindo o oferecimento de vídeos contendo tudo aquilo que foi demonstrado e treinado nas aulas práticas presenciais para os alunos que puderam comparecer. Então, os alunos que não puderam comparecer vão ter acesso à íntegra a tudo que foi realizado, a tudo que foi treinado. Evidentemente que o aluno que não compareceu à prática deverá treinar, né, esses procedimentos tal qual os alunos que puderam ir às aulas presenciais. Então, dessa maneira, ficamos bastante felizes com essa conclusão. Não foi fácil, nós começamos esse trabalho há meses, porque nós gravamos, inclusive, numa clínica particular, num momento em que não tínhamos como fazê-lo na universidade, e agora gravamos, então, unimos esses vídeos aos vídeos que foram feitos durante as aulas práticas, editamos, separamos, organizamos uma ordem lógica e estamos felizes com o resultado disso que a gente considera como sendo um legado. Então, esse material, ele segue a mesma sequência do outro material que já foi disponibilizado, que são as 3 aulas teóricas, que nós procuramos reduzir bastante, assim como os roteiros de prática, que vocês têm acesso, os PDFs, e também os vídeos explicativos desses roteiros. Então, vai seguir aquela mesma sequência, agora demonstrando alguns procedimentos. Primeiramente, avaliação, e depois de 5 tarefas. Então, nós vamos compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vamos dar início aqui à apresentação. Então, vamos lá. Então, essa é a continuidade das aulas teóricas e daqueles vídeos explicativos dos roteiros de prática. Então, nós vamos começar com rápida explanação sobre a avaliação da capacidade motora, para definição do que chamamos aqui de tarefa-alvo, a tarefa a ser treinada, aquela tarefa que é significativa, o paciente que ele não consegue realizar. Então, a tarefa mais, a tarefa que ele tem dificuldade, a tarefa mais complexa que ele é capaz de realizar com alguma ajuda, ou que ele não é capaz de realizar, né? Essa é a tarefa-alvo. E nós vamos treinar aqui 5 possíveis tarefas-alvo, né? 5 grupos de tarefas-alvo aqui também. A sequência lógica das aulas teóricas é o quê? Primeiro você tem que conhecer a tarefa, a cinesiologia, biomecânica da tarefa. Em seguida, você vai entender quais são as possibilidades, as diversas estratégias que podem ser usadas, algumas delas na vigência de algumas deficiências, então entender como as deficiências interferem. E no terceiro momento, como a gente pode fazer o treinamento e como a gente pode ajudar um paciente durante o treinamento, caso ele não consiga fazer com orientação, com ajuda mecânica, se ele precisa de alguma ajuda do fisioterapeuta. Como que a gente pode usar nossas mãos para otimizar esse treinamento? Bom, então nós temos, esses são os vídeos, né, que nós teremos aqui para as aulas práticas. Então a gente começa falando aqui da avaliação da capacidade motora para definição da tarefa-alvo. Na aula teórica, a gente já viu que essa tarefa-alvo, ela vem da anamnese do paciente, onde a gente vai entender o histórico cinético-funcional e também o contexto de vida do paciente. Então, a gente vai descobrir as tarefas mais complexas que ele consegue realizar e quais eles têm dificuldade de fazer ou aquelas que ele precisa de alguma ajuda. A gente chama de independência modificada. De posse dessa informação, então, a gente vai solicitar ao paciente que realize a tarefa. A gente vai descrever e vai quantificar. E aí a gente está pronto para começar o treinamento, né? Então, para um bom treinamento, eu preciso avaliar a capacidade máxima do paciente, a capacidade motora do paciente, né? Então, a gente avalia a capacidade motora, aqui tem alguns itens, tem muitos outros, mas a gente colocou aqui alguns que a gente tem os vídeos para mostrar para vocês. O sustento da cabeça, o controle ocumotor, o controle de tronco, aquilo que a gente chama aqui de avaliação incremental com testes funcionais. Esse incremental é para a gente reduzir o risco de quedas, de frustração, alteração dos sinais vitais, risco de inflamação, aquilo que nós já falamos na aula teórica. Avaliar também o repertório da tarefa-alvo em diferentes circunstâncias, em diferentes situações. Agora vamos mostrar os vídeos, então. O primeiro deles
é sobre a avaliação do controle cefálico. Vou abrir o vídeo aqui. Então, a gente faz a tração e a cabecinha do bebê, ela cai para trás. Eu posso fazer a tração por aqui ou por aqui, ó. Mesmo assim, você vê que a cabeça dela Pelos cai. ombros, mesmo pelos ombros, a cabeça cai, ela cede, né? Outra forma de avaliar o controle cervical é aqui, ó. Você pegou, você vai girar a cabeça do bebê e ele não consegue fazer a retificação da cabeça. Tá bom? Você vai fazer por dois. A outra forma de avaliar o controle cervical é colocando em prono também. Né? Então, vamos avaliar agora em prono. Então, peguei o bebezinho, apoiando aqui atrás, já coloquei o rolo aqui na frente. Posiciona, então, a gente tem que estar segurando a cabeça o tempo todo, porque não tem um controle. Põe o olho embaixo e verifico se ela consegue liberar as vias aéreas ou se ela consegue ainda estender completamente. Tá? Então, tá aí a avaliação do controle cefálico em prono. E um outro boneco, né, que ele tem um controle de cabeça, mas não tem controle Tira o apoio do membro superior de um lado. sem apoio. Só tem controle de Ele não sentado. tem o controle lateral. Então, a gente não precisaria treinar a cabeça desse paciente, de cabeça, mas Nem antero posterior. de tronco, tá vendo? Ele não tem E também não tem um controle de pelve. lateral, nem o controle da pelve. Muito bem. Na sequência, Então você pode trabalhar o quê? Você dá estabilidade de tronco, de cabeça, para treinar o alcance. Ou você segura a cabeça para trabalhar o alcance. Ou seja, você diminui o número de segmentos que o paciente tem que controlar. Certo? Então, no sentado, quais são as posições? Tem o long sitting, tá? Que algumas crianças ficam bem nessa posição, outras ficam bem em side sitting. Esse é o caso dela aqui. Ó, mesmo em side sitting, ela não fica. Uma outra posição é essa, ó. Vamos ver se essa aqui ela fica. Ó, já ficou melhor. Né? Aqui é apoio aqui atrás. Ou na frente, tá visão aqui. Ó, vamos ver. Então, a avaliação da criança consiste em você colocá-la em várias posições desde pequeno. Você coloca ela sentada em várias posições, várias formas. Tá? seguindo. Temos agora a avaliação do controle. Você vai apresentar um cartão daqueles de... Vou mostrar para vocês. De figuras branco e preto, que tem mau contraste. A 15 centímetros, você apresenta para o bebê, ele vai fixar. Você vai ver se ele fixa e depois você desloca 45 graus para um lado e para o outro, para ver se ele acompanha com os olhos. Tá? Bebê que não tem controle óculo-motor, você tem que treinar. Senão ele vai ver tudo tremido. Tá bom? Mas não consegue estabilizar a visão. É igual uma máquina fotográfica que você tenta filmar enquanto você está caminhando. O olho da gente, ele faz um movimento contrário da cabeça, estabilizando a visão. Então, se o bebê tiver alteração no controle óculo-motor, uma das estratégias é quando você estiver trabalhando com ele, você estabiliza a cabeça enquanto ele está brincando de olhar para um objeto. Você vai ver que vai melhorar a estabilização do olhar. Tá bom? Então, aqui, alguns exemplos de avaliação oculomotora. Aqui já mostrando a sequência da avaliação. Assume a posição. Na verdade, é esse aqui primeiro. E você incentiva, ele está sentado, você incentiva ele a se deslocar, colocando o brinquedo aqui lá, não chama ela aqui, deste lado. Para você ver se ele consegue transferir o peso, se consegue fazer a transferência de uma postura para a outra. Então você olha, se ela assume a posição, se ela assume a posição de sentado, se ela mantém a posição de sentado, se ela é capaz de fazer movimento na posição de sentado,
ela é capaz de se deslocar na posição de sentada. Ah, ela conseguiu isso. Vamos para a próxima? A próxima seria o patapós, por exemplo. Ela passou para o patapós, ela assumiu a posição sozinha, ela não teve, com ou sem alinhamento, ela consegue fazer deslocamento, movimento na posição do patapós, tá? Consegue engatinhar a maneira dela, tá? E aí ela consegue agora passar para a próxima posição, ela assume a próxima posição, ela mantém ou ela não mantém? Ela faz movimento na posição, ela consegue se deslocar na posição. Entendeu a sequência? Então, assume, mantém, faz movimento, desloca na posição. E a próxima? Aí a próxima seria passar para a próxima posição, que pode ser simultaneado para de pé. Nem toda criança vai realizar essa posição. Algumas crianças passam diretamente do sentado para de pé. Então, se na anamnese você conversou com a família e a família mencionou que a criança já está começando a passar de sentado para de pé, não tem necessidade de avaliar essas posições de ajoelhado e semi-ajoelhado. Aqui é um cartão de contraste para você poder avaliar o controle oculomotor. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, então, esse primeiro item da avaliação do sustento cefálico e do controle oculomotor, né? Do controle de tronco. E agora a gente passa para o próximo, que seriam as avaliações, são os testes não padronizados. Isso aqui a gente não tem vídeo, né? Aqui a gente está mostrando aquela sequência que a gente acabou de mostrar de avaliação, ela provém dessa escala de Durigon e Piemonte, que são duas pesquisadoras da USP que desenvolveram essa escala. Então, se adota ou não a posição, com ou sem auxílio, se mantém ou não, né, com alinhamento ou sem alinhamento. Então, é bastante interessante, foi desenvolvida para avaliação de criança com paralisia cerebral, mas é uma lógica bastante interessante para a gente usar com qualquer paciente neurológico. Então, essa avaliação estruturada, né? Outra avaliação estruturada incremental que a gente pode usar é a bateria de desempenho físico, bateria rápida de desempenho físico, né? O SPPD, o Short Physical Performance Battery. Então, ele foi validado em português pela Nakano. Então, ele começa com posição de pé juntos, em pé, depois o semi-tandem e depois o tandem. Então, veja que você progride dificuldade. Então, só aí, né, que você viu que ele tem um controle no ortostatismo, que você pede para ele andar avaliar a marcha, né, de 4 metros, ou de 3. E depois você faz um teste mais dinâmico, que é mais exigente, talvez, em certo sentido, que é o levantar e sentar da cadeira. Então, se você não tem uma ficha padronizada no serviço, você pode simplesmente observar e descrever no prontuário. Se não, você usa uma escala para fazer essa avaliação. O repertório na tarefa-alvo deve ser avaliado. Por quê? Porque um paciente ele pode ter dificuldade para andar justamente quando ele está fazendo uma dupla tarefa cognitiva. Então, o idoso está andando, normalmente, faz curva, gira, mas quando ele fala, aí é que ele cai. Então, é importante que você avalie com e sem a dupla tarefa cognitiva. Avaliar com e sem dupla tarefa motora. Então, está andando e abrindo uma balinha, mexendo no celular. São atividades que são feitas no dia a dia, com duplas tarefas, que demandam um maior controle de movimento. Então, a gente tem que avaliar o indivíduo fazendo ou não fazendo tarefas simples e depois fazendo tarefas complexas. Assim, a gente vai ter um treinamento muito ajustado ao nível de capacidade atual do paciente. Então, da mesma maneira, você vai avaliar o indivíduo apenas alcançando o objeto e depois alcançando e manipulando. Tá? Se alcançando e manipulando ficou muito difícil, então talvez você tenha que começar por tarefa apenas de alcance. É importante avaliar o repertório em diferentes contextos. Então, uma sala silenciosa e vazia se torna um ambiente ideal para muitos pacientes, mas quando essa sala está repleta de pessoas, de objetos, de brinquedos, pessoas com deficiência de déficit de atenção e hiperatividade, né, pacientes com deficiência cognitiva vão ter mais dificuldade para fazer essa atenção seletiva. Então, essas interferências que podem acontecer, que não são esperadas, são chamadas de interferências contextuais. Então, você pode mudar os objetos de lugar, enfim. E são situações que acontecem no dia a dia.
Você avalia uma única tarefa e depois avalia se é uma coisa mais prática, mais construtiva, né? Então, faz um circuito em que a criança vai fazer uma série de atividades para, no final, fazer uma montagem, enfim, escrever uma historinha, né, com aqueles quebra-cabeças de sequência lógica, por exemplo. Avaliar a dependência da visão e da propriocepção, então, coloca uma papeleta aqui, pede o paciente para andar, ele não vai conseguir ver os pés. Ele consegue andar assim? Ah, não, consegue, né? Avaliar com e sem a demanda optocinética, então, imagina você andando, eu olhando para uma cortina que se movimenta com o vento do ventilador, né? Com a turbulência do ventilador. Então, aquilo aumenta a demanda sobre o paciente. O paciente vestibulopata vai ter grande dificuldade. Ou pedir o paciente para andar e ler ao mesmo tempo. Então, os pacientes vestibulopatas têm queixas de visão turva, né, de não conseguir ler. Avaliar em superfície firme, depois macia, em terreno regular e irregular, fixa, imóvel, então, a gente vai avaliar. Então, avaliar, bom, você avaliou o paciente mesmo na tarefa mais basal, mais simples, o paciente não consegue fazer a tarefa. Então, verifica se o posicionamento é correto, verifica se ele compreendeu a tarefa. Demonstra a tarefa, demonstra passivamente, explica a tarefa, explica as etapas, oferece um apoio mecânico, oferece algum auxílio manual, aí você vai usar suas mãos. Se depois de tudo isso ele não consegue treinar a tarefa, então como é que esse paciente vai treinar a tarefa? Oferece um feedback, uma estabilização. A gente vai ver vídeo sobre isso. Existem testes padronizados que avaliam o repertório, avaliam uma tarefa em várias circunstâncias. Um deles é o índice dinâmico de marcha, o Dynamic Gait Index, né? Onde você pode pedir ao paciente para fazer um teste simples, como é o que é avaliado geralmente pelos fisioterapeutas neurologistas em consultório, mas pedir circunstâncias que teoricamente podem trazer mais dificuldade para os pacientes, como a rotação de cabeça, como andar rápido, depois andar devagar, como contornar obstáculos, passar por cima de um obstáculo, andar ao redor de obstáculo e subir e descer, subir degraus, né? Bom, definiu a tarefa-alvo que você vai treinar, então a tarefa-alvo é andar com dupla tarefa, a tarefa-alvo é andar com dupla tarefa cognitiva, ou dupla tarefa motora, andar carregando um objeto, enfim. E você fez o exame, então, para definir se há encurtamento muscular, se há fraqueza muscular, se há deficiências no controle do movimento, deficiência proprioceptiva, visual, enfim, você vai definir as causas. Então, você tem o diagnóstico do terapeuta. Pare e pergunte: é possível melhorar essas deficiências? Ah, é possível. Então, vamos trabalhar a deficiência. É possível, com treinamento, melhorar essa tarefa-alvo? Então, vamos treinar. Então, o plano de treinamento hoje, ele, em boa parte dos pacientes, ele deve envolver a prática de tarefas, o treinamento massivo, a prática repetitiva de tarefas. Ok? Então, a gente vai ter vídeos das tarefas, né, de decúbito dorsal para sentado, essa transferência, de sentado por ortostatismo, transferência em cadeira de rodas e dispositivos auxiliares. E também subir e descer, subir rampa, né, subir escadas. Então, nessas tarefas, o que que a gente vai olhar? A gente vai olhar primeiro as possíveis estratégias que são usadas, os principais erros ou estratégias, né, e em seguida o treinamento das tarefas, tá bom? É assim que está organizado esse treinamento. Bom, então eu vou finalizar essa primeira aula aqui, é uma aula mais explicativa do que está acontecendo, já tem 20 minutos, e aí na sequência eu vou falar de cada uma dessas tarefas que seguirão aqui, perfeito? Então, parando aqui a gravação, então vocês viram ali que a gente usou 2 máscaras, né, justamente para evitar a contaminação dos alunos, e no outro vídeo vocês vão ver que eu estou com a máscara e com face shield. Então, a gente seguiu o plano de contingência da Universidade de Brasília para fazer essas gravações. Então, parando aqui, muito obrigado a todos, espero vocês no próximo vídeo.